Tô aqui, olha, máscara, dia da AIDS, tudo ao mesmo tempo agora, né? Quem diria que a gente ia passar por duas pandemias de uma vez só? Mas é isso aí. Aqui também a gente segue lutando contra as duas pandemias ao mesmo tempo. Haja desafio. Por isso que esse webinar é tão importante para a gente. A gente está abordando essa questão de como que a gente lida com duas pandemias ao mesmo tempo, né? É a pandemia dentro da pandemia. E o grande desafio é como não negligenciar a situação do HIV, que não pode, de maneira nenhuma, ser deixada para trás, apesar da seriedade da pandemia que a gente está vivendo. Então, a gente está aqui com uma mesa de meninas, uma mesa 100% feminina, e eu queria, por favor, chamar, em primeiro lugar, a doutora Adele, que já está aqui com a gente. Doutora Adele, infectologista, foi diretora do departamento de AIDS, trabalhou no NAIDS também, é uma pessoa maravilhosa, já trabalhou na rede pública, na rede privada, com organizações internacionais. Adélia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho dessa tua experiência maravilhosa e aproveitando a oportunidade, se colocando aí como mulher. Como é que é ser uma mulher fazendo tantas coisas incríveis e arrebentando aí com esse trabalho incrível que você tem feito pelo mundo? Isso é ser mulher, né? Ativista, profissional de saúde, e avó, e por que não, mãe também, porque os filhos crescem, mas a gente continua sendo mãe. Dizer para você que desde o início do HIV, nós fomos como que envolvidos nesse processo, porque já trabalhávamos com infecções sexualmente transmissíveis. E é uma carreira, como Chico diz, tijolo com tijolo, num desenho lógico, e por isso que a gente está aqui. Eu acho que é para elevar a nossa voz, é para dizer que não podemos ficar à mercê da Covid e esquecer o HIV, porque o impacto global é enorme, principalmente para as mulheres. Tem dados mostrando que a Covid, por exemplo, ela vai deixar globalmente 47 milhões de mulheres adicionalmente na pobreza, porque elas foram as mais afetadas com o desemprego. E assim como a OMS, eu gostaria aqui de relembrar a homenagem às profissionais do sexo que também ficaram desempregadas nesse momento de pandemia, mas também lembrar das mulheres que são profissionais da saúde e que, de alguma forma, não só profissionais de saúde, mulheres que trabalham no sistema de saúde, que foram atingidas, foram infectadas pela pandemia, e esse número ele é muito maior do que os homens. Então, assim, tem muito dado negativo com relação ao impacto da pandemia entre mulheres. Uma coisa importante também, doutora Adele, da gente estar falando, já que essa é uma mesa de mulheres, eu vou tomar a liberdade para puxar um pouquinho para esse gancho feminista, é o impacto que está acontecendo, a gente tem visto várias pesquisas com a questão da violência contra a mulher, que tem aumentado muito com o confinamento e todas essas questões, assim, você que trabalha tão diretamente com a questão da mulher, que tem tanta experiência, que você acha? O que a gente poderia fazer para mitigar, para ajudar, para ter uma atuação que também colocasse, como diz o Naides, né, o ser humano no centro dessa resposta? Mas aqui, já que essa é uma mesa de mulheres, como é que a gente faz para colocar as mulheres no centro da resposta? A UNAIDS também fala da questão não só do aumento da notificação da violência de gênero, mas de todo esse processo de inequidades que ele antecede a própria Covid, mas que ficou muito mais evidente durante a pandemia. E vale ressaltar
que essa inequidade de gênero, ela torna mulheres, e principalmente adolescentes e meninas, mais vulneráveis ao próprio HIV. Então, o trabalho ele deve ser feito no sentido dos serviços de saúde, por exemplo, de tentarem manter os serviços de saúde sexual e reprodutiva, os serviços de proteção social, que são serviços que, com a pandemia, também fecharam, Fabi, também reduziram suas atividades, deixando as mulheres ainda mais vulneráveis, não só a engravidarem, a não terem seus insumos de prevenção e não terem a sua proteção. Então, acho que nessa estratégia de mitigação, devemos priorizar todos os serviços de proteção social, de estarem abertos e de darem acesso a essas mulheres e essas meninas e adolescentes durante a pandemia. As meninas estão ficando fora das escolas, porque a questão da escola online, ela não funciona, nós sabemos, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet. Então, é uma série de problemas acontecendo que tornam essas pessoas não só mais vulneráveis à própria Covid, mas também ao HIV. Eu gostaria de chamar a doutora Maria Clara também para estar aqui com a gente, porque é uma outra mulher forte, incrível, com uma atuação maravilhosa. Clarinha, fala um pouquinho aí, se apresenta, embora praticamente não seja necessário apresentar vocês, né? Porque vocês são estrelas. Mas, Clarinha, fala um pouquinho do teu trabalho e sobre essas coisas que a doutora Adélia está comentando. O que você acha? Como é que está a situação aí em São Paulo, especificamente? O que a gente pode estar fazendo? Eu estava pensando numa coisa assim, que é um detalhe, né? A gente vê muitas organizações preparando cesta básica, material para entregar para as famílias que estão passando por mais necessidade. E uma coisa que eu sempre penso, ninguém lembra de colocar absorvente, de colocar tampões para as mulheres, né? Como se nós mulheres a gente não tivesse especificidades, né? Muitas vezes a gente passa batido. Então, como que é? Como é que está sendo isso no Brasil, né? A doutora Adélia está nos Estados Unidos, eu estou aqui em Mianmar, na Ásia, e aí no Brasil, Clarinha, como que a gente faz? Eu sou médica sanitarista, trabalho aqui na coordenação do Programa Estadual de ST-AIDS do Estado de São Paulo, no CRT da ST-AIDS, desde 1988. Adoro o que faço. Adoro o trabalho, gosto muito de poder estar aqui no CRT, estar em contato com as pessoas que vivem com HIV, estar em contato com as pessoas que vivem com a AIDS, estar em contato com as organizações não governamentais, com os municípios, com os profissionais de saúde, com os estados. Então, eu sou um entusiasta do trabalho, né? Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, adoro também ser da Zona Leste de São Paulo, sou corintiana, defendo o Timão a todo momento, então, e gosto de conversar com as pessoas, sabe? Cada vez mais eu tenho encontrado nos espaços de diálogo, né, de poder dialogar com as pessoas. Eu tenho acreditado cada vez mais nisso. Tenho acreditado cada vez mais na juventude, né? A gente passou agora por um processo eleitoral aqui no nosso país, em que eu acho que os jovens, eles foram muito mobilizadores. E estou acreditando que é possível a gente ter momentos transformadores cada vez mais através da juventude. Como empoderar as mulheres? Para mim é educação. Para mim, a gente passa por um processo, infelizmente, a gente está num momento difícil, né, de articulação e de discussão das políticas públicas no espaço de escolas, mas é fundamental que a gente possa ter essa retomada, né? A gente precisa estar discutindo HIV, sexualidade, também no espaço escolar. E a gente já foi mais feliz,
Eu acho que essa é uma grande dificuldade, né? O empoderamento das meninas passa também por acesso à educação, passa por acesso a você se sentir mais empoderada e também estou muito preocupada com esse momento que a gente está vivendo, né? A epidemia chega aqui no nosso país, em São Paulo, né? Eu vivo em São Paulo, então eu tenho condição mais de falar da realidade daqui do estado de São Paulo e do que eu tenho observado no país, né? Nós tivemos que nos adequar, nós tivemos que, nesse processo de grande aprendizado, né? Eu acho que a gente teve um impacto no que diz respeito à epidemia e o nosso trabalho mais direto, muito significativo no diagnóstico de novos casos. Eu acho que a gente diminuiu muito no primeiro momento a realização dos testes para diagnóstico, e isso foi bastante preocupante. Acho que a gente está retomando. A gente, dezembro vermelho aqui em São Paulo é igual, a Adélia sabe bem disso, é igual a campanha Fique Sabendo, Adélia, a gente continua com a campanha Fique Sabendo. Se no ano passado a gente chegou a 640 municípios, por conta da epidemia a gente está em 550. Mas para quem no início do ano achou que não ia ter campanha Fique Sabendo, ter 550 municípios do nosso estado discutindo a questão do HIV no momento de pandemia, de Covid, é significativo. Então, nós continuamos trabalhando com os municípios, com as não governamentais, encontramos este instrumento, que é um instrumento fundamental de diálogo, aprendemos a usar as plataformas, essas plataformas continuam aqui nos aproximando. Para as consultas, a gente teve que chegar para a telemedicina, e às vezes telemedicina de uma forma muito simples, usando o celular, entrando em contato com as pessoas e orientando os serviços a não abrirem mão do contato com as pessoas. Porque a telemedicina... Agora, vou encerrar. Sim, a telemedicina ela pode ser um instrumento mais sofisticado, mas ela pode ser mais simples, e a gente tem que buscar a simplicidade nesse momento também. Assim, eu certeza, posso fazer uma pequena intervenção. Eu acho que um bom exemplo veio agora recente da Europa com relação a meninas e mulheres, quando foram retirados impostos sobre absorventes, tampões e etc. Então, esse é um bom exemplo a ser copiado para dar acesso a meninas a um produto de higiene íntima de um preço melhor. Então, esse aí eu acho que só para os políticos terem isso, para sair com um PL aí para fazer esse tipo de ação, que é muito importante. Dizer também que eu atualmente trabalho como diretora médica global do Programa Global da HF, e a HF tem um programa, Fabi, que inclusive funciona bem lá em Mianmar, que chama Girls Act. O Girls Act tem o objetivo maior de manter as crianças na escola e, inclusive, tem distribuição de absorventes e etc. Então, é um programa de pares incrível e que funciona super bem na Ásia. Sim. Inclusive, doutora Adélia, funciona aqui com bastante apoio da comunidade feminista, trabalhadoras voluntárias, eu estou bem por dentro, a gente tem um grupo grande aqui, porque aqui, por exemplo, ainda é um tabu você falar... Bom, ainda é um tabu falar de menstruação, inclusive no Brasil, né? Mas vocês imaginam aqui que as pessoas são mais puditas, é tudo mais fechado, mais difícil. Então, a gente trabalha com esse tipo de programa, inclusive para poder falar sobre menstruação, sobre gravidez, sexualidade. Eu queria aproveitar que a gente está aqui empolgadas e convidar a Ariadne a se juntar a gente, a Ariadne maravilhosa, a Ariadne Ribeiro do NAIS. Ai, meu Deus, quanta gente linda nessa tela. Porque a gente está aqui falando de mulheres, mas assim, a gente sabe que nós, mulheres, enfrentamos uma série de dificuldades acrescidas, né, nessa pandemia, mas aqui eu, Clarinha, né, doutora Maria Clara, doutora Adélia, nós ainda somos mulheres cis e ainda temos um privilégio, né? Ainda somos privilegiadas dentro desse contexto. Ariadne, como que é passar por isso
sendo uma mulher trans? Eu descobri que era soropositiva eu tinha 18 anos e foi em 1999. Nessa época era muito difícil, a gente só tinha acesso à medicação. Realmente chegasse a um CD4 baixo o suficiente para te deixar vulnerável aí a outras infecções. E foi quando eu tive tuberculose, cheguei a 42 quilos e fui acolhida, fiquei internada no CRT e fui cuidada como quem é cuidado pelos próprios parentes. O CRT para mim foi uma mãe, e todas as vezes que eu vejo a Maria Clara eu me emociono, porque eu me lembro disso, e me lembro que se não fosse por essa dedicação, por esse esforço, talvez eu não estivesse aqui, e talvez eu não tivesse aí usado essa experiência também para ressignificar a minha história com a AIDS, para ressignificar a minha história com o HIV. E doutora Adele, maravilhosa, que eu também tenho uma admiração gigantesca, essa mulher forte, determinada, que levou aí o DCCI, agora DCCI, né, antes era o de HIV, e que levava com a maestria de uma musicista, né, ela fazia com que o programa de AIDS tivesse aí uma entonação de uma orquestra que funcionava perfeitamente bem. E assim, é o esforço de cada uma das pessoas que passam por lá. E eu enquanto mulher trans, vivendo com HIV, e tendo a minha história, assim, né, pautada nessa vida, né, de exclusões, eu também tenho os meus privilégios. Um deles é ter nascido branca, porque eu compreendo nitidamente o quanto racismo ainda é um entrave para a saúde. Isso é uma coisa que, se a gente puder classificar, é ainda um absurdo, né? O SUS, ele foi criado para ser universal, para ter aí uma qualidade, uma equidade que garantisse que as pessoas menos privilegiadas pudessem acessá-lo também. E a gente percebe que, em função de um estigma estrutural, a gente ainda tem dificuldade de avançar diante dessas barreiras. E acho que a gente, olhando para isso, né, eu reconhecendo os meus privilégios, o primeiro deles é de ter nascido branca, e entendendo qual é a minha responsabilidade por ter privilégio, porque se hoje eu cheguei onde eu cheguei, né, se hoje eu estou ocupando aqui no NAIDS uma cadeira de assessora e tenho um papel importante com as comunidades, eu tenho nítida noção da responsabilidade que eu tenho de chegar nos menos privilegiados e de oferecer alguma coisa que faça com que esse privilégio, com esse desprivilégio, não os impeça de chegar ao direito básico de todo cidadão, que é a saúde, que é a dignidade, e a gente precisa fazer com que isso seja cada vez mais acessível. Principalmente a população trans, negra, de periferia, eu acho que essas pessoas é que precisam do nosso olhar, essas pessoas precisam da nossa intervenção, e elas precisam da nossa mão amiga, assim como eu tive um dia a tua, Maria Clara. É muito importante, é emocionante, né? A gente ter esse tipo de relato sensível. É muito importante a gente falar um pouco até sobre essa questão dos privilégios, porque, assim, ter privilégio não é pecado, né? Não é uma coisa para a gente se envergonhar e se sentir culpado, mas é importante a gente reconhecer. Eu acho legal até, Ariadne, você falar disso, de ser branca, né? Porque, na verdade, esses privilégios, eles muitas vezes são uma dança das cadeiras, né? Você é privilegiada de um lado, não é do outro, e a gente precisa entender que a gente não tá todo mundo no mesmo barco, o barco não é o mesmo, infelizmente, mas a gente está na mesma maré, né? Então, se a gente se ajudar, é muito importante. E uma coisa que tem me preocupado, que é uma questão que eu gostaria muito de ouvir de vocês, é assim, qual o impacto, começando pela doutora Adele, dessa questão do tratamento, da testagem e da prevenção, né? A gente vê lá na rede mundial, eu tenho visto, assim, muitos jovens falando que estão com dificuldade de retirar o medicamento, estão com dificuldade de se locomover, em cidades em que está tendo algum lockdown mais sério, e que daí o fato dele se deslocar até o local de tratamento, o local onde ele vai retirar a medicação, isso coloca ele ainda mais exposto, porque as pessoas vão prestando atenção. Então, assim, qual está sendo o impacto
para as pessoas que vivem com HIV? O tratamento, a testagem, como é que as pessoas estão fazendo? O que está mudando hoje? E o que é importante a gente estar falando para as pessoas, para os profissionais de saúde que estão escutando a gente? O que a gente podia fazer, né? Porque, afinal, essa mesma mesa sobre a gestão pública dessa questão. Qual é o impacto? Eu queria só dizer que o que eu vou falar seria num aspecto bem global e está baseado numa referência que eu acho que todos nós deveríamos acessar, que é o documento que o UNAIDS lançou no 1º de dezembro, que eu me orgulho de ter sido a chair do comitê que elaborou nos últimos 2 anos essas metas globais, onde nós colocamos pela primeira vez a questão da pessoa no centro da resposta, a pessoa com a questão de todos os entraves, principalmente de estigma e discriminação, eles estão todos lá, inclusive com metas específicas para isso. Então, esse documento, ele chama Prevenindo contra Epidemias, colocando as pessoas no centro da resposta. Então, baseado nele, porque tem um capítulo que é só sobre Covid, ele mostra o seguinte, que o impacto na questão do tratamento, ele teve, sim, um declínio. Tem dados, por exemplo, da Europa, que fizeram um levantamento em 26 países da Europa e mostram, sim, que teve desabastecimento em 7 países da Europa. Então, imagina, se teve na Europa, imagina ainda na região da América Latina e África e etc. Mas chama atenção para um dado que eu fiquei bastante pensativa, sobre o futuro aumento do preço nos antirretrovirais decorrente desse impacto da Covid. Então, talvez os países tenham que ficar alertas na negociação da compra dos medicamentos, desde já prevenindo esse aumento de preço. Com relação ao impacto, sabemos, por exemplo, que também está lá a estimativa do UNAIDS, ele coloca que isso vai resultar em quase 300 mil novas infecções adicionais. Não quer dizer que nós vamos ter só 300 mil, são adicionais ao que normalmente tem. E quase 150 mil mortes. Por que isso? É claro que o impacto na questão de prover o tratamento, ele é muito maior do que da testagem. Entretanto, vocês imaginem a seguinte situação. Uma pessoa que é positiva e que deveria ser testada e que deveria entrar em tratamento, ela não está fazendo isso. Então, ela vai ter, obviamente, uma progressão de AIDS muito menos favorável, inclusive na sobrevida. E, consequentemente, vai aumentar a transmissão do HIV e, consequentemente, aumentar a incidência de HIV. Além do que, os serviços têm que se preparar para atenderem um aumento dos apresentadores tardios. São aquelas pessoas que chegam com o CD4 abaixo de 200. Então, tudo isso é extremamente grave e necessita do que nós temos conclamado, do que a gente chama de uma rápida recuperação. Ou seja, os programas, eles têm que dar conta de estratégias de mitigação que possam sobrepor todas essas barreiras. Eu não posso deixar de esquecer, porque é muito importante para o Brasil, os serviços de tuberculose, que também sabemos que diminuiu tanto o diagnóstico como o tratamento da tuberculose. E isso vai aumentar a mortalidade de HIV, porque a tuberculose ela já é a principal causadora de óbito em pessoas com HIV, como co-infecção. Então, a Fabi pergunta o que fazer. Existem já descritos boas experiências que a gente tem chamado de estratégias de mitigação.
Eu acho que o Brasil ele adotou algumas delas, mas não todas. Então, seria a questão da dispensa de medicação por tempo mais prolongado, de 3 a 6 meses. Tem uma coisa que tem funcionado para dar agilidade no serviço, para as pessoas não passarem muito tempo se expondo dentro do serviço, que é o pré-empacotamento do medicamento. Então, você faz um pacote para entregar para as pessoas vivendo. As consultas via telefone, nós sabemos que só com a pandemia o Brasil incorporou a telemedicina, regulando esse processo, que já deveria estar muito mais avançado do que está hoje. Usar as mídias sociais para não só aumentar a questão da adesão, mas também na questão das consultas. Horário estendido das clínicas, para que as pessoas não fiquem aglomeradas dentro das clínicas. Tem que ter alternativas de entrega da medicação. Tem na Tailândia, eu acho que tem esse exemplo no relatório do UNAIDS, eles usam motocicleta. Então, o programa comprou um monte de motocicleta e faz a entrega da terapia antirretroviral. Não podemos esquecer da proteção dos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde têm que ter equipamentos de proteção. Além disso, com relação à testagem, o Brasil tem o autoteste. O autoteste, na época, quando nós fomos diretoras do antigo departamento de HIV/AIDS, IST e hepatites virais, ele foi não só regulado, mas efetivada a compra de um quantitativo grande de autoteste. Isso deveria estar aceleradíssimo, porque é nesse processo do autoteste que você evita que as pessoas vão até a unidade de saúde e, ao mesmo tempo, você dá acesso às pessoas fora da unidade de saúde, porque nós sabemos, e esse é um dado ainda não publicado da HF, que uma das primeiras coisas que paralisou durante a Covid foi a questão da atividade extramura dos parceiros, das ONGs, que faziam essa questão dessa testagem. Além disso, teve redução também dentro dos serviços. Fazendo um levantamento que nós fizemos, comparando janeiro a agosto de 2019 a janeiro e agosto de 2020, nós detectamos uma redução de 35%. É muita redução de testagem. Então, é preciso, nessa rápida recuperação, que se fale em autoteste, que se agilize e que isso possa realmente mitigar todo esse problema aqui relatado. Para a questão das consultas, nós temos que também priorizar determinado perfil de pessoas vivendo com HIV. Eu acho que os primeiros a serem acessados e insistir para que eles voltem a fazer a consulta seriam aqueles que não têm CD4 e carga viral há mais de 6 meses e aqueles que não têm consulta clínica mesmo há mais de 6 meses. Então, essa é a chamada recuperação rápida, que nós estamos apelidando, e que a gente espera que programas como São Paulo possam avançar nesse tipo de recuperação. A Adélia já está fazendo meu trabalho, que ela já está me dando gancho, né? Está falando aí, a gente espera de São Paulo. E aí, doutora Clarinha, como é que está São Paulo? Como é que está o Brasil? Fala um pouquinho para a gente. Bom, o que aconteceu, né? Então, eu concordo muito com a Adélia no que diz respeito à questão da testagem, né? Eu estava falando inicialmente o impacto que a gente teve inicialmente na questão da testagem. Aqui a gente conseguiu incorporar o autoteste, né? Então, o autoteste ele tem sido distribuído aqui nas nossas ações. Nós estamos envolvendo os municípios para que esse processo possa se dar.
Uma outra coisa foi um grande aprendizado, né? A gente não deixou de trabalhar nenhum dia aqui no CRT, eu estou aqui no CRT, né? E ali no CRT, na porta do CRT, fizemos porta, eu fui para a porta atender as pessoas trabalhar com os pacientes sintomáticos respiratórios, encaminhando para um outro espaço e procurando lidar com as pessoas da melhor forma possível desde o início. O que a gente percebeu, né? O que eu percebi em alguns momentos? Gente, algumas pessoas que vinham buscar o teste, na realidade, era uma profilaxia pós-exposição sexual. A pessoa chegava na porta, falava para mim, olha, eu estava na porta, eu vi vários casos como este, atendendo as pessoas. Vim buscar o teste, aí eu falava, olha, você pode pegar o autoteste? E depois a pessoa me falava, escuta, eu tive uma relação desprotegida há 12 horas. Eu tinha que botar essa pessoa para dentro do serviço. Era uma profilaxia pós-exposição sexual. Então, neste espaço, e aí a gente foi dividindo assim. Pode parecer muito simples essa questão que eu estou colocando aqui, mas a gente foi vivendo na prática, a gente foi aprendendo a lidar com isso. Infelizmente, a gente teve um impacto inicial muito grande na PrEP. A gente caminhava muito bem, incorporando novos serviços, novos municípios. Adélia, por incrível que pareça, a gente tem hoje mais de 60 municípios do estado fazendo PrEP, de verdade. Mas o movimento e a agilidade na incorporação de novos municípios e de novos usuários foi bastante prejudicada. Fabi, talvez a questão da PrEP tenha sido muito prejudicada. A gente deixou, infelizmente, de incluir várias pessoas. A gente está mudando isso. Eu acho que a gente hoje, o município de São Paulo continuou incluindo muita gente em PrEP. Inegavelmente, o município de São Paulo continuou incluindo pessoas com várias estratégias e não deixando de fazer a profilaxia pré-exposição sexual. De novo, a Adélia, a gente trabalhou tanto por conta da PrEP e ela realmente teve um impacto inicial, mas a gente conseguiu encaminhar e olhar como que a PrEP vem acontecendo. Como a Adélia colocou, o trabalho extramuro foi bastante comprometido inicialmente. Os municípios que tinham atividade extramuros, a sociedade civil, na questão da prevenção, no trabalho com as populações mais vulneráveis, a gente ainda infelizmente, eu acho que isso a gente ainda não encontrou formas, né? Isso vem mudando, eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Porque a gente tem conversado muito com os municípios, com as não governamentais, e acho que a gente pôde, de alguma forma, recuperar, né? Recuperar esse trabalho, mas ela tem sido muito afetada. A gente passou um questionário para todos os serviços de saúde do nosso estado. E nós procuramos identificar o que vinha acontecendo com a pandemia, o que vinha sendo mais comprometido com a questão da pandemia. A gente pôde observar, Adélia, que de uma forma muito interessante, a maior parte dos serviços já estão disponibilizando os medicamentos para 60 e 90 dias. No primeiro momento, mais para 60 do que para 90, mas isso já tem mudado. A gente tem os serviços hoje o fornecimento dos medicamentos, nós continuamos aqui no Brasil com todos os medicamentos sendo fornecidos. Nós ficamos muito preocupados no começo do impacto que isso pudesse ter já neste ano, mas nós conseguimos, né? Nós hoje temos os medicamentos sendo fornecidos aqui no estado para esse período. Nós tivemos uma parceria de muito sucesso com o NAIDS, com o Barong, com as Cidadãs Positivas, que foi muito interessante. Nós conseguimos disponibilizar, através de uma não governamental, o Barong, os medicamentos antirretrovirais para as pessoas que estavam com receio de vir para o serviço, estavam com receio por conta do Covid, né? Com medo de vir para cá, para o CRT, por medo de se locomover. No começo, as pessoas ficaram muito receosas. E essa parceria, né, com a sociedade civil, levando os medicamentos, a gente vai continuar. Porque é muito importante a gente encontrar estes mecanismos de acesso aos medicamentos antirretrovirais. Nós temos que ser muito criativos. Se esta parceria com o NAIDS, de novo, né?
é com muita parceria que a gente tem dado conta dessa questão. A HF tem sido muito importante para a gente também, Adele. A HF tem sido uma parceira importantíssima aqui em São Paulo. A gente tem uma parceria, Fabi, a Ariadne conhece, é uma parceria aqui no município de São Paulo, que propiciou a gente ter equipes trabalhando com vinculação e com retenção nos serviços nossos aqui do município de São Paulo. Essa parceria, ela é muito importante, porque à medida em que uma pessoa falta numa consulta, a gente já tem buscado contato, né? Porque a falta é o primeiro sinal, né, de que essa pessoa pode vir abandonar o serviço. Então, essa parceria com esses profissionais aqui no município, aqui no CRT, a gente tem uma equipe muito importante da HF, trabalhando com vinculação e com retenção, olhando o faltoso e procurando vincular aqueles casos que a gente teve como diagnóstico nas diferentes unidades. Então, essa parceria também com a HF propiciou que várias unidades, e a nossa unidade também pudesse receber EPIs, né? Essa parceria com a HF, logo no início da pandemia, encaminhou para a gente aventais, máscaras, o que também foi bastante importante para que esse trabalho nosso pudesse acontecer. Aqui no CRT, infelizmente, nós tivemos 2 óbitos de profissionais de saúde que trabalhavam conosco. Uma assistente social muito querida, de longo tempo, e também um técnico de enfermagem. Então, o trabalho com os profissionais de saúde foi chave. Nós continuamos com o serviço aberto o tempo todo. E esses profissionais do CRT, eu também me emociono falando desses profissionais, né? Estão aqui conosco o tempo todo, mantendo o serviço aberto, discutindo com os municípios, discutindo com a sociedade civil e procurando estabelecer todas essas estratégias, né? Então, depois da pandemia, nós criamos um espaço, que é um espaço mensal, chamado Manhãs Positivas, onde a gente tem discutido com os programas, Manhãs Positivas, onde a gente tem discutido com os programas municipais, e aí os programas têm comparecido com os serviços, como se organizar para a pandemia. Porque parece que é tudo muito simples, mas não é. Como deixar o serviço aberto, como continuar com a PrEP, quer dizer, é compartilhar, é sempre compartilhado, porque cada vez que eu participo de uma manhã positiva dessas, eu tenho tido muito aprendizado, né? Então, o município, olha, eu tenho caminhado dessa forma, eu tenho trabalhado daquele jeito, muita troca de experiências, muita possibilidade de diálogo com as pessoas. Manhãs positivas e também os fóruns de prevenção conduzidos pela nossa equipe, também procurando discutir como a gente viver neste momento tão difícil. Viver nesse momento tão difícil, como a Adele colocou, como a Ariadne tem trabalhado, com o NAIDS, é também lidar com preconceito e discriminação, né? Então, o Index, que há pouco tempo o NAIDS apresentou também numa conferência como esta, né, aqui no município de São Paulo, para nós do município, e a gente acha que isso vale para todo o estado, mostra como serviços de saúde, como profissional de saúde, a gente precisa trabalhar mais com essas questões de preconceito, mais com essa questão de como que esses profissionais, muitas vezes, carregam aí na questão da discriminação, tanto para as populações mais vulneráveis, quanto para as pessoas que vivem com HIV, mesmo nos serviços de saúde específicos para as pessoas que vivem com HIV. Então, discutindo essas questões, a gente também tem aprendido ao longo do tempo. Adélia, a gente pôde observar aqui no nosso estado que a gente realizou um número menor de CD4 carga viral. Também bastante preocupante. Né? Estou falando, porque são os dados também quantitativos e que vêm deste questionário que os municípios foram muito importantes, trazendo todas essas informações. Né? As consultas, elas são consultas que estão sendo, muitas vezes, através, sim, de telemedicina, através do contato com o usuário, mas a gente teve que aprender a lidar com essas questões da melhor forma. Então, eu me preocupo também com essa questão, né? Cada vez mais com a questão de vincular, da retenção dos medicamentos antirretrovirais e, como a Adele coloca, o que vai vir pela frente nos próximos meses, né? Nos próximos meses em que o SUS, no país, uma grande questão, se eu posso te falar, Fabi sabe tão bem quanto eu, é profissional de saúde,
né? A gente tem cada vez mais um número menor de profissionais de saúde dentro das unidades de saúde do nosso país. Isso é muito preocupante, né? Porque muitas pessoas, eu estou falando do meu estado também, dos diferentes municípios, porque eu converso a cada dia, eu estou numa região do estado, porque aqui agora a gente consegue até conversar de uma forma mais próxima com as diferentes regiões. Isso também tem sido muito importante. As dificuldades do Vale do Ribeira, as dificuldades de Assis, de Ribeirão, a gente tem trabalhado todos os dias através das diferentes plataformas que possibilitam essa proximidade maior. Então, me preocupa muito a questão dos profissionais de saúde. Nós precisamos ter profissionais de saúde trabalhando. Não adianta vir me dizer que tem leitos disponíveis para a questão do Covid se não tem profissional de saúde que possa estar trabalhando nesses leitos, né, gente? Eu fico, às vezes, penalizada com essa questão. Então, essa questão do... Essa é uma dificuldade que a gente tem aqui também, viu, Maria Clara? Aqui, às vezes, a gente tem hospitais até que estão equipados, a gente tem espaço, tem vaga, mas muitas vezes não tem a quantidade suficiente para a demanda que a gente está tendo, né? Que tem sido uma demanda que ninguém esperava, ninguém imaginava uma situação como essa, né? E o NAIDS, como é que é? É verdade. Eu acho que assim é viver uma situação que a gente não tem como se espelhar em algo, né, que tem acontecido. As pessoas falam de outras pandemias, ou tem gente que vem falar, não, porque quando tinha gripe, não, era uma outra coisa, né? A gente está num mundo globalizado e inclusive o fato das pessoas viajarem e ficarem na rua, isso também tem um impacto, né? Ariadne, imagino como deve estar uma loucura no NAIDS, esse momento, porque a gente sabe que o NAIDS é um lugar de acolher, né, de fazer as redes, né, de ajudar a fazer as conexões, né, então eu achei a coisa mais linda, a Clarinha tá falando aí desse trabalho aí do balaio, do pessoal do Barão, inclusive a Marta já teve aqui no webinário hoje, e assim, é muito bonito de ver como cada qual tem um papel. Então, assim, eu como jornalista tenho um papel a cumprir, os médicos, os profissionais de saúde, claro, os assistentes sociais, os psicólogos, os ativistas, né, os artistas, cada um tem um papel a cumprir no enfrentamento às pandemias e nessa questão, principalmente, da discriminação, do estigma, porque muitas vezes, uma coisa interessante com a Covid é que agora é uma coisa que, claro que as pessoas mais pobres, mais em situação periférica, elas acabam sofrendo mais, mas agora as pessoas estão sentindo o que é algo que antes só algumas pessoas sentiam, né? Essa coisa do estigma, de você depois não poder dar um abraço, de não poder, que foi uma coisa que existia no comecinho, né, da pandemia de AIDS, quando as pessoas não sabiam bem como lidar com isso. Então, eu lembro que tinha essas histórias, né? Aliás, não precisa ir muito longe, há uns anos atrás a gente fez um seminário e eu estava com um amigo, a gente estava comendo e eu peguei o garfo dele e comecei a comer, teve uma pessoa que falou, mas você está comendo com garfo? Gente, isso 3 anos atrás, não podia mais acontecer esse tipo de coisa, né? Mas eu sei, Ariadne, que vocês estão cumprindo um papel muito importante, o Dream Team aí, inclusive, trabalho maravilhoso, né? O NAIDS Brasil exportando profissionais para a resposta global, muito, muito orgulho. Mas e como é que está sendo? Imagino que você não tem hora mais de descansar, de dormir, de cuidar de filho. Como é que está sendo esse trabalho, né? Vocês cumprirem esse papel tão importante de muitas vezes ajudar a conectar essas diversas pontas para um trabalho que sai junto. Como é que é isso? Conta pra gente. Obrigada, Fabi. Bom, em primeiro lugar, eu queria só tentar, de alguma forma, concluir o que a Maria Clara estava falando, porque acho que é muito importante que a gente cite e que a gente ressalte a importância de desabastecimento de recursos humanos na ponta. Que esse desabastecimento de recursos humanos, ele precisa ser lidado, né, pelos municípios, ele precisa ser lidado por estratégias, não importa que seja com o apoio da iniciativa privada, não importa a solução que se busque, mas é importante que a gente tenha
o profissional na ponta. É importante que a gente valorize os profissionais que estão na ponta, porque a gente percebe um déficit muito grande na formação de profissionais de saúde relacionados à sexualidade, relacionados a condições relativas à sexualidade, e isso vem refletindo depois nessa pesquisa do Stigma Index, que a gente publicou a primeira versão em 2019, né? E agora a gente teve aí esse ano para fazer as análises aprofundadas por cidade e por populações. Então, todas as pessoas podem participar, inclusive participar de todos os seminários. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Que a gente vai ter um seminário no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro, que vão incluir populações específicas. Então, a gente vai ter dados específicos de população negra, dados específicos de população trans, e dados específicos de homens que fazem sexo com outros homens e gays. E acho que isso vai ser legal para a gente ter um entendimento um pouco melhor de como está se constituindo essa questão do estigma nos serviços de saúde e também no cotidiano das pessoas que vivem com HIV. Essa é uma coisa muito importante da gente falar, mas voltando aí para isso que você puxou, Fabi, que realmente, olha, o Dream Team, ele sempre vai continuar, porque a gente tem aqui o sonho de continuar sendo um Dream Team. Então, mas eu tive aí uma felicidade muito grande que meus colegas, os meus amigos, né, porque eu cheguei aqui, fui tão bem acolhida. O Cleiton, para mim, não é só uma referência, ele é um mestre, uma pessoa extremamente generosa, que me ensinou muito e que me possibilitou aí ter aí ocupado, mas não ocupar no sentido físico, né? Ocupar no sentido espiritual, esse espaço que já foi dele, que ele deu nome enquanto ficou aqui. Eu acho que você traz o tema das populações chaves e que eu acho que nós temos que discutir mais. A gente sabe que houve um aumento na violência contra HSH, contra pessoas trans, empobreciimento, não só pela perda do seu emprego, mas também por restrições que não faziam com que profissionais do sexo, travestis, etc., não podiam estar nas ruas fazendo o seu dia a dia no trabalho da prostituição. Sabemos, por exemplo, que tem um estigma e uma discriminação enorme contra essas pessoas e que na história da Covid, na história do HIV, elas são as primeiras a perder o emprego, elas são as primeiras a serem discriminadas e sofrerem. E o que é pior, tem relatos globais de redução, por exemplo, do acesso à questão de terapias hormonais, que também é fundamental, e o acesso ao preservativo. Então, eu acho que nós temos que discutir formas de distribuição de preservativo e do acesso a outros serviços que são essenciais para essa população-chave. Eu queria também complementar, Adele, porque eu acho que no país hoje, a questão mais difícil que nós vamos ter que fazer vai ser esse trabalho intersetorial, Ariadne. A gente passa por um momento no país muito complicado para que a gente, eu acho, entendeu? Até quando a gente começa a discutir as questões mais objetivas, eu acho que a gente tem uma possibilidade um pouco maior, Adele. O momento em que o país passa, né, que carece de políticas intersetoriais, talvez este seja o nosso maior desafio. Eu acho que é o maior desafio. Como que nós, né, que atuamos em algumas áreas, podemos, né, nos articular para dar conta dessa questão. Esse é um grande desafio, né, de como que a gente pode atingir, né, como é que a gente pode trazer e dizer que ninguém ficou para trás, né, trazer as pessoas e usar o slogan de que todos estamos juntos e que ninguém ficou para trás. Essa pandemia de informação, de fake news, né, de fake news, de desinformação. Essa é a forma como a estrutura e a capilaridade do SUS vai possibilitar uma cobertura subótima de vacinação quando ela estiver disponível.
enquanto a gente não enfrentar a infodemia, essas fake news e todo esse medo coletivo que surgiu a partir dessas fake news, a gente pode ter a melhor capilaridade, a gente pode ter o melhor sistema único de saúde, mas a vacina ela vai privilegiar alguns poucos, e aí, mais uma vez, tudo isso faz parte da nossa estruturação. Nós nos estruturamos enquanto sociedade a partir do colonialismo, e aí isso foi desencadeando com que uma parte da população ainda seja sujeita à desinformação. É muito mais fácil. O caso que a Maria Clara falou é uma exceção. Uma pessoa que já tem um estudo, uma pessoa que está muito bem informada, mas grande parte, a grande parcela da população que não conseguiu, né, estudo suficiente para ter aí o estímulo a crítica, esse estímulo à crítica, ele vem do estudo. Algumas pessoas têm isso nato, mas isso é fomentado na universidade, isso é fomentado nos espaços de educação. E isso é impedido. Nossa população preta, pobre, ela é impedida de chegar na universidade. A nossa população mais empobrecida, ela não consegue ter acesso à informação para dizer, não, isso que ele está falando é uma completa mentira. Então, e tem ainda também aquela ilusão da força. Existe uma ilusão da força e do super-herói, do superpotente, que esse tipo de discurso só fomenta esse imaginário, essa que eu falo que é um prejuízo dentro do desenvolvimento, né? As pessoas elas passam pelo desenvolvimento normal e elas continuam ainda com uma necessidade psicótica de imaginar uma vida que elas não vão viver, né? De imaginar um inimigo comum que não existe. E esse inimigo comum, uma hora é a população negra que foi escravizada, outra hora é o índio, porque é diferente de mim, e agora é a população LGBT. E, às vezes, é a mulher, e é sempre um inimigo mais fraco em relação a direitos, mais fraco em relação a reconhecimento social. Por quê? Porque isso faz parte dessa estrutura perversa de personalidade que quer, sim, se perpetuar diante dessa covardia de fazer com que minorias se submetam. Então, acho que é muito importante dizer que a gente precisa bater em primeiro lugar na infodemia. A gente precisa combater, em primeiro lugar, essa onda de fake news que ocupou o mundo todo. Como profissional da comunicação, completamente concordo com você, Ariadne. Doutora Adélia, por favor. Não, eu só queria colocar, assim, o enfoque da vacinação, né? Primeiro, o desafio de ter uma boa cobertura vacinal, ele vai perdurar durante todo o próximo ano. E tem uma questão que nós sabemos que ainda precisa evoluir muito, é porque as vacinas que estão sendo concluídas a fase 3, a maioria delas precisa de 3 doses, e a maioria delas precisa de refrigeração de menos 20 a menos 70. O que dificulta em muito o acesso a determinadas populações, se são classificadas como vulneráveis, como nós já exemplificamos aqui a questão das comunidades indígenas, mas também os próprios programas de vacinação. O programa brasileiro, que tem fama de sempre ter tido uma boa resposta, ele não tem, por exemplo, a refrigeração menos 70 para poder viabilizar a vacinação nos seus pontos habituais de vacinação. Então, existe sim um problema de cobertura que nós vamos ter que enfrentar. A seleção de quem vai se vacinar primeiro, ela é uma decisão governamental, e o meu temor no Brasil é que passe por umas decisões políticas, como, aliás, tudo que tem acontecido no país, passa também por essa questão tão politizada quando deveria ser técnica. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade em ter a vacinação para
um determinado quantitativo da população, porque você imagina que hoje está se discutindo quanto por cento da população devemos vacinar para poder reduzir os casos. Então, é 20%, é 50%, isso ainda não se sabe. Mas nós vamos passar, acredito eu, que o ano de 2021 inteiro ainda tentando superar essas barreiras quanto à vacinação. Não vai ser uma coisa muito simples. A outra questão que eu acho que traz esperança é a notícia que tem saído na mídia de que agora, dia 10, aqui nos Estados Unidos e possivelmente na Europa, tem 2 vacinas que vão ser submetidas à aprovação para uso emergencial, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e no dia 17 também uma outra vacina, não vou citar nomes para não fazer propaganda para nenhuma indústria farmacêutica, também vai ser incorporada ou não no sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Então, acho que é um passo grande. Nós sabemos que a nossa Anvisa, ela leva muito em consideração quando já existe uma aprovação em fóruns desse tipo, como o FDA, como a Europa, etc. Isso leva em conta o acelerado processo no Brasil. Então, assim, eu vejo uma esperança para o ano que vem, que eu acho que a população está precisando de mensagens otimistas. A população está cansada, as famílias estão muito sofridas com as perdas durante a pandemia, e a vacina eu acho que traz essa opção. Entretanto, tem uma outra questão que eu acho que é importante citar aqui, é a deficiência na investigação de medicamentos. Então, por exemplo, o Dr. Fauci publicou um artigo ontem ou anteontem, onde ele coloca que por que não estamos investindo em tratamento quando aquelas pessoas ainda estão com sintomas não tão severos, exatamente para evitar que essas pessoas passem a ter quadros severos e precisem de UTI e possam vir a óbito. Então, há uma deficiência. E aí me veio a questão do HIV na cabeça, porque, assim, no HIV é o sentido contrário, né? A indústria farmacêutica investe muito na medicação e muito pouco na vacina. E agora, na Covid, a situação ela é inversa. Estão investindo na vacinação e não investindo muito na questão do tratamento. Então, é só porque eu acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente ter nesse tipo de debate com relação às vacinas. Aproveitando aí o que a doutora Adele falou, dessa necessidade que a gente tem de uma injeção, uma vacina, não é só vacina para Covid, é uma vacina contra o desânimo, contra o baixo astral, aí, né? Porque muitas vezes, gente, a gente perder a alegria é uma forma da gente adoecer também, né? Então, tem um poema brasileiro que fala: faz escuro, mas eu canto porque o amanhã vai chegar. Eu acho que a gente tem que se apegar nisso. São tempos difíceis para os sonhadores, já diria a Melipulan? Sim, são. Mas a gente tem força, né? A gente tem garra. Então, eu queria aí um minutinho para cada uma, para dar uma mensagem, mas, por favor, uma mensagem assim de ânimo, de injeção, para a gente sair dessa mesa achando que nós somos as garotas superpoderosas, que a gente vai botar para quebrar aí, fazer a transformação que o mundo precisa. E uma palavra de ânimo de cada uma, por favor. Então, deixa eu começar. Eu acho que o ânimo é a vacina e, por favor, vamos contra esse monte de grupos anti-vacina, porque eu acho que só é a vacina que vai trazer essa solução, tendo em vista a falta de medicamentos eficazes, etc., para a Covid. Mas, assim, voltando para o HIV, nós estamos perdendo a oportunidade de estar junto nessa resposta Covid e HIV. Então, eu queria trazer
novamente as metas do UNAIDS para 2030, para 2030, onde nós temos essa perspectiva de termos o fim do HIV como uma carga para a saúde pública. Então, essa eu acho que é assim, a grande esperança, mas para isso, o esforço nesses últimos 10 anos, ele tem que ser extremamente mobilizador. E nós colocamos esses objetivos de termos serviços de HIV mais acolhedores, sem estigma e discriminação, que a resposta seja centrada nas pessoas, e principalmente que os serviços tenham integração. Eu acho que teve um passo grande, apesar de todas as críticas de ter tirado o nome do HIV, do novo programa. Uma coisa eu achei positivo, que foi integrar com o programa de tuberculose. E isso a gente espera que aconteça também nos serviços. Então, integrar serviços de saúde sexual e reprodutiva, integrar serviços de tuberculose. Essas são as mensagens bastante otimistas que a gente tem de eliminar o HIV como uma carga de saúde pública. Mas a última, que eu acho que é mais desafiadora, e aí eu gostaria muito que a Ariadne pudesse não só trabalhar, mas falar um pouco mais sobre isso, é que as barreiras legais que existem hoje na maioria dos países e na própria sociedade, que elas possam ser removidas. A meta é que se tenha só 10% dos países com algum tipo de barreira, principalmente para as populações mais vulneráveis. Então, vamos pensar de uma forma solidária nesse momento, Covid e HIV. Vamos tentar homenagear a resiliência dos serviços de manterem abertos essa assistência ao HIV durante esse período da pandemia. Então, assim, a mensagem é: nós podemos fazer isso, mas para isso nós precisamos nos despir de barreiras que muitas vezes são extremamente difíceis, mas que a gente consegue chegar lá. Muito obrigada pela sua participação, doutora Adélia. Gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais, doutora Maria Clara, Clarinha, querida. Desculpa, eu tinha que te chamar de doutora Maria Clara, mas para mim você é Clarinha. Queria te passar a palavra para você se despedir. Não precisa me chamar de doutora Maria Clara. Todo mundo me chama de Clarinha. E eu espero que continue me chamando de Clarinha para sempre. Eu faço questão de continuar sendo a Clarinha de todo mundo, sendo a Clarinha da AIDS. Eu adoro ser chamada de Clarinha. Fabi, muito obrigada por ter me chamado de Clarinha. Eu sou muito otimista, mas eu também tenho um pé aqui muito na realidade, né? Eu sei que a gente discutiu várias das questões aqui que precisam de um esforço muito maior, de um esforço enorme, né? E muitas vezes, para este esforço, a gente precisa de grandes transformações. E queria dizer, Fabi, que eu acredito na rapaziada, eu acredito cada vez mais nas pessoas mais jovens. Eu tenho visto jovens se mobilizarem de uma forma tão importante e tão diferenciada, que eu acho que a chave está aqui para nós. Cada vez mais, os jovens, né? Os jovens que são jovens que são mais vulneráveis, os jovens mais carentes, a população negra, que a gente conversou tanto, né? Durante essa tarde toda, que a gente pôde cada uma colocar diferentes aspectos. Eu sou otimista, e eu sou sempre otimista porque eu olho para os mais jovens e falo, eles são as chaves. A gente tem algumas mensagens colocadas aí pelos jovens que me levam, sim, a ser mais otimista e para a gente traçar aí esse caminho pela frente. Mas
Por favor, queremos te ouvir, minha linda. Eu quero só dizer que foi um prazer e uma honra muito grande compor essa mesa, esse diálogo fantástico com duas pessoas que eu admiro profundamente, que eu tenho na mais alta estima e admiração, assim, pessoas para quem eu miro como objetivo, né, de pessoa, de profissional. Eu acho que vocês são incríveis, eu não tinha como não dizer muito obrigada, foi uma honra, e muito, muito bom poder discutir aqui com vocês todas essas questões. E eu queria dizer para todo mundo, né, para todo mundo que estiver assistindo, que a gente pudesse entender, né, enxergar o verdadeiro significado da humildade. Humildade não é ser menor ou ser maior do que alguém. Humildade não está numa relação de superioridade ou inferioridade. Humildade é definitivamente quando a gente consegue enxergar que o outro tem tanto valor quanto eu e que eu não valho nem mais e nem menos do que ninguém. Isso me põe num patamar de igualdade com as outras pessoas. Eu desejo para todo mundo maturidade psicológica para que você não tenha mais, nunca mais, que eleger alguma vítima para você destilar seu ódio. Eu desejo que você tenha na vida muita esperança. Eu desejo que você faça muito sexo, eu desejo que você tenha muito orgasmo, eu desejo que você tenha prazer e que se tiver alguma IST, se tiver HIV, que consiga o tratamento, que faça o tratamento, que fique indetectável e que viva muito, porque eu quero ficar velhinha, bem pertinho de você e ainda falando, né, fazendo fofoca da vida alheia. E é isso que eu desejo para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Queridas, muito obrigada. Eu estou extremamente emocionada. Queria agradecer muito a cada uma de vocês pela participação. Muito obrigada pela energia de vocês, pelo trabalho de vocês. Vocês são mulheres incríveis, exemplares. E assim, concordo com a Clarinha. Juventude, gente, é meu fraco. Quem conhece sabe, juventude é meu fraco, eu boto a maior fé na rapaziada e eu tenho certeza que essas novas gerações de jovens e de crianças que estão chegando vão fazer toda a diferença. E aí eu vou pegar emprestado um slogan que é das Mães pela Diversidade, que é um dos movimentos que eu mais amo e admiro e que fala assim: tirem o seu ódio do caminho, queremos passar com o nosso amor. É isso, gente. Namastê, muito obrigada.